Conceitualmente representada pelo retorno do espírito à experiência na matéria, a reencarnação é pilar fundamental da ciência espírita, com consequências profundas no campo filosófico e moral. A reencarnação nunca esteve tão próxima da academia como nos dias atuais, e a tendência é que essa lei natural seja incorporada de forma definitiva nas próximas décadas. No final da década de 70, a reencarnação passou da esfera religiosa e cultural para o campo da pesquisa científica, incluindo casos como psicoterapia de vidas passadas com detalhes verificáveis, experiências de quase morte, mensagens escritas recebidas por supostos médiuns, de indivíduos que já faleceram, obviamente, com particularidades não conhecidas nem mesmo pelos familiares próximos, confirmadas posteriormente à mensagem. Lembranças espontâneas de vidas passadas em crianças, profundamente estudado. Xenoglossia, que é o conhecimento de um idioma não aprendido na vida presente. Estudos de marcas congênitas associadas a lembranças traumáticas de vidas anteriores. Todos aspectos importantes que vão dando chancela à interpretação da reencarnação pela ciência. O professor Emandranath Banerjee foi um dos pioneiros na investigação científica da reencarnação, levantando mais de 1000 casos sugestivos de reencarnação. Escreveu ele na década de 60 um livro Memória Extracerebral, no qual relata as memórias de vidas passadas descobertas em seu estudo. Um pouco mais recente, Ian Stevenson estudou ao longo de 30 anos milhares de relatos espontâneos de crianças referentes às suas últimas reencarnações, documentando centenas de fatos relevantes e de impossível acesso prévio pela criança, escrevendo a partir dessa longa pesquisa diversos artigos e livros. O mais famoso dele foi o 20 casos de reencarnação. Dr. Stevenson ainda organizou numeroso arquivo, ligando marcas e defeitos de nascença a lembranças de eventos traumáticos em encarnações prévias. Presente no livro Reencarnação e Biologia, mostrando assim uma possível explicação para cerca de 70% dos casos que a ciência médica não apresenta explicação plausível. Casos, por exemplo, que não existem correlações com alterações genéticas ou ingestão de substâncias teratogênicas pelas mães durante o período gestacional, que pudessem justificar as marcas nas crianças. Um caso muito interessante foi estudado pelo Dr. Elendur Haraldsson, professor da Universidade da Islândia. Trata-se da menina Purnima Ikanawaki. A investigação ocorreu entre os anos de 96 e 99, com múltiplas entrevistas em visitas ao país de origem da criança, o Sri Lanka. Purnima vivia numa pequena cidade chamada Bakamuna e, segundo seus pais, falava de sua suposta vida anterior desde os 3 anos de idade, relatando sobre um acidente fatal com um veículo de grande porte, que em seguida ao acidente ela teria flutuado no ar em uma semi-escuridão por alguns dias, via pessoas chorando em seu luto e seu corpo no funeral. Purnima falava que sua família anterior fazia incenso, um tipo específico de incenso. Aos 4 anos, a criança assistindo um programa de televisão sobre o templo Kelaniya, mais de 300 quilômetros da sua cidade natal, afirma que conhecia o templo e que tinha vivido do outro lado do rio Kelaniya. Relatou detalhes específicos sobre sua vida nessa ocasião no local, como sendo ela um produtor de incenso, dando detalhes da produção e do produto que eles faziam, que tinha 2 esposas, citando seus nomes, bem como seu pai, sua mãe, irmãos, escola onde estudou, amigos. Finalmente, quando os dados foram confirmados pelos pesquisadores, algo a mais foi encontrado. O acidente que matou o antigo produtor de incenso foi um acidente de bicicleta com um ônibus que culminou com lesões extensas na região lateral tóraco-abdominal, documentadas em autópsia médica, que coincidiam com marcas de nascença da criança estudada. Podemos eventualmente acompanhar no estudo do pesquisador. No Brasil, o Hernani Guimarães colocou em seu livro Reencarnação no Brasil 8 casos registrados e devidamente comprovados de crianças que espontaneamente recordaram suas vidas pregressas, com detalhes impressionantes. Presente desde a antiguidade no psiquismo humano, encontramos a reencarnação desde os livros milenares dos Vedas no hinduísmo, na doutrina de Buda, em várias denominações religiosas de origem africana, na interpretação da Cabala judaica e sim no cristianismo primitivo, onde
Em diversas passagens do Novo Testamento podemos observar a presença da reencarnação, como por exemplo na conversa de Nicodemos, doutor da lei, com Jesus, onde o Cristo afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou quando após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus responde: Elias já voltou como João Batista. E os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram. É importante lembrar que a reencarnação foi de certa forma adotada no cristianismo até o ano de 552, quando o imperador romano Justiniano, por motivos pessoais que envolviam sua esposa Teodora, decide acabar com a interpretação da reencarnação dos textos bíblicos e convoca o Concílio Ecumênico de Constantinopla II, praticamente obrigando o Papa da época a tornar heresia a interpretação reencarnatória ou acreditar-se na reencarnação. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação é uma lei fundamental da natureza, uma lei divina como a lei da gravidade. A partir da reencarnação podemos compreender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra. Podemos compreender as desigualdades materiais e todas as supostas injustiças da vida terrena. Ela é chave para a interpretação do Evangelho do Cristo. Segundo a ótica reencarnatória, as múltiplas experiências permitem ao homem se aprimorar nos campos intelectuais e morais na direção dos estágios evolutivos espirituais superiores. Chico Xavier uma vez disse que seria difícil conceber a existência de Deus e da justiça divina sem a compreensão da reencarnação, sem a chave da reencarnação. Haveria justiça divina em privar para sempre da felicidade aqueles que se equivocaram em sua existência? Como poderíamos compreender a bondade do Criador em determinar uma pena eterna? Imaginemos uma mãe que, após uma existência alinhada com princípios morais e éticos, dedicada à família, à sociedade, seria separada eternamente de seu filho na concepção céu e inferno, porque o mesmo perdeu em sua existência terrena, se perdeu e enveredou pelos caminhos do crime, por exemplo. Ou então, onde estaria a bondade e equidade de Deus em uma sorte fixada após uma existência com inúmeras dificuldades ou de curta duração? Lembramos das crianças acometidas por doenças agressivas e incuráveis. Estariam alguns assim escolhidos para tão grave sofrimento em sua única existência, sem tempo nem mesmo de fazer o bem ou fazer o mal ou evoluir intelectualmente, por exemplo? Como compreender que uns nascem na absoluta pobreza, com dificuldade até mesmo de conseguir seu alimento, de se manter em pé, enquanto outros nascem em berços de ouro, tendo tudo do supérfluo? Existe forma de conceber justiça nesses casos, se não pelo mecanismo reencarnatório? Reencarnação é fundamentalmente a base para a explicação das dificuldades humanas, nos dando a compreensão de resgate dos erros em novas experiências e a consoladora esperança para os que se equivocaram. A frase nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, resume o significado da reencarnação para o Espiritismo. Ninguém, nenhum ser humano estará isento do processo de educação. A reencarnação é mecanismo natural no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Não há privilégios nem privilegiados. O aprendizado se dá através de experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual, com o intuito fundamental de aprendermos a nos amar. Um forte abraço, muita paz.